Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa semana complementar. A atividade vai ser, de novo, começando no caderno e no livro didático. Então vamos lá. No caderno, comece com o nosso cabeçalho. Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, Zecão. Ibiraci, Minas Gerais, 1º de outubro de 2021. Hoje é sexta-feira. Estudante, nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano, A2 do turno matutino. Professor Anderson Bueno. Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje com a unidade 2 do livro didático de língua portuguesa. O livro de vocês, Apis de língua portuguesa, página 40. O tema da aula de hoje é crônica. Qual é o objetivo desse tema? Reconhecer o gênero crônica, um gênero literário muito difundido na nossa sociedade. Identificar na crônica os elementos e os momentos da narrativa, localizar e organizar as informações no texto lido, inferir informações implícitas no texto, inferir o efeito de humor produzido pela escolha das palavras, produzir uma crônica a partir de uma cena do cotidiano e ilustrada, identificar aspectos do discurso oral, identificar o texto falado do texto escrito, reconhecer e flexionar o substantivo em seus diferentes gêneros e determinantes, rever a tonicidade das palavras proparoxítonas. Muito bem, aqui na página 40 nós temos o resumo da unidade. Então olha só, nesta unidade você vai ler textos com entonação adequada e expressividade, ler e interpretar uma crônica, identificar os elementos da crônica, personagem, tempo, espaço, enredo e narrador, produzir uma crônica a partir de uma história em quadrinhos, estudar a concordância entre substantivo e artigo, adjetivos e locuções adjetivas, estudar a tonicidade da palavra e participar de atividades orais. Esses são os eventos que nós vamos fazer. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. A resposta de vocês pessoal, nessa que está aqui do meu lado, ó, onde tem um rapazinho na cadeira de rodas indo até as doações. Quero que vocês considerem o seguinte, ó. Você já ouviu a palavra crônica antes? Em que situação e com qual significado? Conte em um áudio para o professor, tá? E como você teve esta oportunidade de ouvir sobre a palavra crônica. Nessa cena que você vê aqui na página 40 e 41 do seu livro, há um jornal e diversos livros. Você já leu crônicas em jornais? E em livros? Já teve essa oportunidade? Nós vemos que hoje em dia a comunicação, principalmente escrita, ela migrou para o meio virtual, certo? As crônicas hoje em dia elas não aparecem mais tanto em jornais impressos, tanto que o jornal impresso, ele até em determinadas localidades deixou de existir. Nós temos agora o jornal virtual. Mas e o gênero crônica? Você já teve
contato com ele alguma vez? Sabe o que é? Olha só, eu tenho quase certeza que quem está antenado aí nos sites da internet já deve ter ouvido falar de As Crônicas de Nárnia, ou então, né, As Crônicas de Percy Jackson, o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, entre outros. Ou então já deve ter ouvido falar em crônicas esportivas do futebol. Crônica é um gênero textual muito difundido na nossa literatura e hoje vamos conhecer um pouquinho dela na nossa atividade do livro didático. Vamos lá? Brincar de adivinhar pode ser muito divertido, né? Mas e se alguém tiver que fazer um jogo de adivinhação para pedir algo a você porque esqueceu o nome daquilo que deseja? Isso pode ficar complicado, né? Bom, você vai fazer uma leitura silenciosa da crônica presente no seu livro didático e o professor vai fazer a leitura aqui. Não confia apenas na leitura do professor, hein? Cada um faz a sua própria. Vamos então ao início? Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Bomba! Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavaleiro? Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que está mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, tá? De sorte que o negócio, entende, fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente não, cavalheiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Com tudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe. Mas sei exatamente o que quero. Sim, senhor. Pontudo numa ponta. Isso! Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-lo outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de... sei lá, de metal? Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção. Presta atenção aqui nas minhas mãos. É assim.
dobra aqui, encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza que é inteiriço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples. Olha, assim, assim e volta aqui. Vem vindo, outra volta e clique. Encaixa. Tem clique? É elétrico? Não! Clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo! O senhor quer uma antena externa de televisão? Não! Escuta aqui. Vamos tentar de novo. Temos por outro lado. Para que serve? Serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança, é? Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia até uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Luiz Fernando Veríssimo, Amor Brasileiro. Rio de Janeiro, José Olívio, página 143, 145, de 1977. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor? Bom, o escritor Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas. Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, humorista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e, como essa que nós acabamos de ler, crônicas. Bom, interpretação do texto. Compreensão do texto. Essa atividade é oral e escrita. Então você vai mandar áudio para o professor da parte oral e registro no caderno da atividade, beleza? Vamos lá. Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Dê dicas para o professor no áudio e registre no seu caderno. 2. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você na abertura da unidade, quando você observou lá, ou os comentários que o professor falou sobre as crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. Atividade 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Atividade 4. Qual é o assunto dessa história? Atividade 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Observe as opções e marque a opção que se encaixa ao contexto da crônica que nós lemos. Atividade 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos aconteceram durante... Observe as opções. Uma sequência de vários dias, as circunstâncias de uma conversa, período de um dia inteiro ou período de uma noite inteira. Observa, volta no texto, faz a sua leitura e depois responde. Atividade 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. No início da crônica,
é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse. Primeira opção, com os personagens. Segunda opção, consigo mesmo. Terceira opção, com o leitor da crônica. Ou quarta opção, com outro narrador. Atividade número 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa essa expressão destacada acima? Escapou por completo. Explique com as suas palavras, tá? Você vai escrever com suas palavras o que significa isso. Nossa, a palavra me escapou por completo. Dúvidas? Procure no dicionário. Questão 9. Releia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse texto, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Atividade de número 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede para que ele desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos, desenhe. Atividade 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Atividade 12. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Mande um áudio para o professor falando sobre qual a impressão que você teve, tá? Então você vai mandar um áudio para o professor. Observa que no seu livro está dizendo para conversar isso com os colegas, mas você vai mandar um áudio para o professor explicando qual a sua opinião sobre a postura do vendedor, se ele foi paciente ou não e por que você acha isso. Muito bem, linguagem e construção do texto. Bom, ao responder as questões até agora da compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar alguns deles? Bom, primeiro, a crônica é uma narrativa, ou seja, é uma história que tem um narrador, alguém que conta a história. Quem participa dessa história são as personagens, ou seja, os elementos que estão ali dentro da história são as personagens que vão interagindo. O que acontece dentro da história é a ação, o enredo. Onde acontece é o espaço. E quem conta a história, quem nos fala o ocorrido, é o narrador. Quando a ação acontece, é o tempo da história. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com a gente, com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma um enredo. Olha só, a situação inicial, a complicação ou desequilíbrio, o problema, o clímax ou o momento de maior tensão dentro da história e o desfecho, ou seja, o final. Muito bem, então vamos ver se você consegue identificar quais são os elementos de cada parte do texto crônica. Vamos lá? Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica que nós lemos. Letra A. Qual foi a situação inicial? Duas pessoas se encontram na rua, um comprador entra em uma loja, um vendedor discute com o comprador. Letra B. Qual foi a complicação do texto? O comprador quer comprar algo que a loja não tem, o vendedor não dá atenção ao comprador, o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Letra C. Qual foi o clímax da história? O vendedor perde a paciência, o comprador quer chamar o gerente, ou o comprador não sabe desenhar. E o desfecho? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando,
O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor. O comprador e o vendedor não se entendem. Qual foi o desfecho? Muito bem, esse ano nós já estudamos a respeito das pontuações, certo? Observa que na conversa dessa narrativa houve o uso de alguns elementos de maneira diferenciada. Vamos lá? Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Marcam as falas de cada um dos personagens, destacam as palavras ou separam trechos que foram escritos por outro autor. Lembra que quando nós falamos sobre a função de cada um dos pontos, eu já expliquei isso, então eu quero ver se vocês se lembram aqui para marcar corretamente. Beleza? Atividade número 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre duas personagens, né? Entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Atividade 3. Compare estas falas dos personagens. Falas do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende? Fica fechado. Falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não? Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Pare as duas, os dois tipos de fala, hein? Vamos lá. Letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Observa direitinho a fala dele. Letra B. O que revela a fala do vendedor mais formal, mais cerimoniosa, respeitosa. Observe a diferença das duas falas e o que é que vai dar essa diferença para o personagem que usa a linguagem comum, a linguagem informal, e aquele que usa a linguagem culta, a linguagem formal. Atividade 4. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo, de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia esse trecho da crônica. Ó. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara, o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? Insuficiente, o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja? Ou confusa, e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer? Letra B. Nessa fala, uma palavra que dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a lá no trecho acima. Letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção, manter o vendedor atento ou mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Atividade 5. Releia esta fala do comprador. Bomba! Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Bom, circule as reticências empregadas no trecho acima. Você lembra o que são reticências? Letra B. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão
assinale que a expressão acompanhada das reticências pode indicar dúvida, irritação, raiva, espanto, hesitação ou gagueira. Para a letra C, você vai marcar a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba dá nome a uma espécie de ave, é uma expressão que sugere irritação, impaciência ou refere-se a uma cerimônia luxuosa. Atividade número 6. O texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características: pausa, interrupção, dúvida, hesitação, manter a atenção do ouvinte, repetição. Leia agora cada fala a seguir e marque no quadrinho a letra da característica apresentada em cada fala. Estou me esforçando, mas é simples, uma coisa simples. Não, escuta aqui. E vi aí serve assim para aprender, entende? Então observa, dentro dos quadrados você vai colocar cada letra referente a uma característica. Então, se for pausa, interrupção, letra A. Se for dúvida, hesitação, letra B. Se for manter a atenção do ouvinte, letra C. Se for repetição, letra D. Perfeito? É isso aí, pessoal. Agora é a hora de mandar o áudio para o professor. Bom, você vai mandar o áudio e também vai escrever no seu caderno as questões a seguir, hein? As questões e as respostas, ó. Qual é a razão do título comunicação? Você vai pensar, nossa, o que será que tem a ver comunicação que o autor escolheu para o título com a história que nós vivenciamos, certo? Não esqueça, é um áudio para o professor e escrita no caderno, hein? Letra B. Geralmente, as crônicas têm a intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou situação. Isso ocorre nessa crônica? Ela é divertida? É uma crítica? Manda o áudio para o professor e também escreva no seu caderno, certo? Muito bem, pessoal, vamos então organizar o que nós estudamos hoje. Então, vocês vão ler o esquema que está presente aí no seu livro didático e o professor vai acompanhar aqui também, ó. O que são crônicas? Crônicas são narrativas em que se conta uma história, geralmente baseada ou inspirada em fatos do cotidiano, ou seja, os acontecimentos do dia a dia. A intenção do texto crônica: provocar emoções, fazer humor, despertar o espírito crítico. Linguagem e construção. Os elementos do texto do gênero crônica: personagens, acontecimentos, tempo e espaço. Momentos da narrativa: enredo, situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Linguagem: geralmente informal, espontânea e de uso cotidiano, mas pode ser mesclada também com a linguagem formal. Um exemplo: os dois personagens que um usava a linguagem não formal e o outro usava a linguagem formal. Dessa forma, o autor demonstra o uso dessas duas linguagens no dia a dia. Quem é um leitor? Bom, leitores são todos os interessados em histórias inspirados em fatos do dia a dia. Todos aqueles que são curiosos e etc.
Gostaram de aprender um pouquinho sobre o gênero crônica hoje? Pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Não esquece de responder sua chamada lá no grupo do WhatsApp. Manda os áudios e as fotos das atividades que você fez hoje para o professor. Dúvidas? Não se esqueça de consultar as videoaulas anteriores. E até amanhã, sábado letivo. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.